Eu sou um motoqueiro que vai contar para vocês a história do homem que teve mais de 200 filhos e morreu com 130 anos. O período da escravidão foi uma história muito triste para o nosso país, de muito sofrimento. Mas muitas vezes nos livros são contadas as histórias das fazendas, das suas glórias e muitas vezes o que o governo na época fez ou fazia. Então por que não trazermos uma história de pelo menos um, ou talvez outros que nós possamos conhecer, dos próprios escravos que viveram? E muitas vezes até num momento tão triste da história, encontramos histórias bem interessantes. Na época que eu gravei a história da Fazenda dos Escravos, lá na cidade de Descalvato, na Fazenda Santa Maria, eu acabei encontrando essa história. Demorou um pouquinho, mas eu vim gravar. Então hoje nós vamos contar a história do Pata Seca, o senhor Roque José de Florencio. Amigos queridos do canal Vim Ver de Perto, hoje, aqui no aprazível distrito de Santa Eudóxia, que pertence à cidade de São Carlos, aqui no interiorzão de São Paulo. Uma história bastante interessante que o canal Vim Ver de Perto traz para vocês. Já fazia um tempo já que eu queria vir aqui para gravar. Aliás, como eu já disse nos outros vídeos, às vezes pela falta, muito trabalho nesses últimos dias. Hoje é feriado em Porto Ferreira, dia 29 de julho, aniversário da minha cidade natal, Porto Ferreira. Faz 126 anos no dia da gravação desse vídeo. Portanto, deu um feriadinho aí, a gente pôde dar uma volta e eu tive a oportunidade de vir aqui em Santa Eudóxia para gravar a história. E por que eu vim aqui em Santa Eudóxia? Porque ele, né? Eu vim aqui para contar a história dele. Ele viveu nessas terras aqui. E é uma história bastante interessante, a história. Nascido em Sorocaba, aqui no interiorzão de São Paulo, o senhor Roque José de Florencio. E foi aqui, ó, no distrito aprazível, muito bonito de Santa Eudóxia, que ele viveu. Roque José de Florencio, o homem que viveu 130 anos e teve mais de 200 filhos. Nascido em Sorocaba, e ele foi comprado por um fazendeiro aqui da região, o senhor Francisco de Cunha Bueno. Naquela época, hoje a próspera cidade de Sorocaba era uma simples vila. E ele foi trazido para cá para trabalhar nas terras dos Cunha Bueno. Só que o Roque, ele tinha características diferentes, né? Características bem específicas para ele. Um homem negro, 2,18 metros de altura. E ele tinha o apelido de Pata Seca. E por que ele tinha esse apelido? Porque ele tinha as mãos longas, os dedos finos, né? E as canelas fininhas. Então tinha-se uma superstição nessa época que homens com essa característica, especificamente escravos, eles tinham mais facilidade, né, diziam na época, em ter filhos homens. E aí que entra o caso especial do senhor Roque José de Florencio. Ele não era um escravo de lavoura, de senzala, né, como nós estamos acostumados a ver nos livros. Ele tinha um tratamento melhor por essa característica. Roque José de Florencio, ele era o chamado escravo reprodutor. Você ouviu falar em cavalo garanhão, em boi reprodutor e tal? Pois é, ele era um escravo reprodutor. Isso existiu, acredite. Então, ele veio para cá para trabalhar aqui na região, na fazenda dos Cunha Bueno. E portanto, ele
tinha essa função de reproduzir, fazer filhos, Roque não ficava na senzala. O Roque, ele tinha um tratamento melhor. Ele era um homem de confiança da família Cunha Bueno. Ele com frequência cavalgava 35 quilômetros aqui da vila de Santa Eudóxia até a cidade de São Carlos, transportava documentos do dono da fazenda e também cuidava dos cavalos para o transporte. Ele tinha funções especiais na fazenda. Então o que acontece? Eu dou bem aqui na rua e eu não achei nenhuma placa que leva o nome dele, Roque José de Florencio. Essa rua bem aqui, ó, bem aqui na região central aqui de Santa Eudóxia. Aqui pertinho, a Igreja Matriz, ali embaixo, o distrito muito bem cuidado, muito bonito. Aqui é a estação rodoviária da cidade, né? Terminal rodoviário. Aqui tem alguns supermercados, as crianças passeiam, as crianças brincam, típico de um agradável e aprazível distrito, né, que a gente vê não só aqui pelo interior de São Paulo, como também pelas cidades de Minas. E uma coisa especial também aqui em Santa Eudóxia é que, por causa disso, pelo fato dele ter essa função de reproduzir, né, de fazer mais filhos, o pessoal diz que 30% aqui dos moradores aqui de Santa Eudóxia são descendentes diretos de Roque José de Florencio, que é aqui que hoje tem o seu nome eternizado nesta rua, aqui pertinho do campo de bola, aqui no distrito de Santa Eudóxia, aqui na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Apesar de Roque poder ter aí essa função de reproduzir, ele teve uma esposa, que foi Palmira, que ele conheceu nessas idas e voltas na cidade de São Carlos. A família Cunha Bueno presenteou, no momento da aposentadoria do Roque, ele o presenteou com 20 alqueires de terra. Mas Roque não soube administrar, ele não cercou a sua propriedade, e com o tempo ele foi perdendo a propriedade aos poucos e terminou seus dias vendendo doces e plantando, né, numa pequena horta no que restou da sua propriedade. Com Palmira, Roque teve 9 filhos. Esses 200 filhos que estima-se que Roque teve, eles não são registrados, não foram registrados, né? Isso foi no final do século XIX, né, para início do século XX. O pessoal do interior sabe aí que essa questão de registro era uma questão bastante complexa, até complicada, e muitos aí têm os registros aí não tão precisos, né? Então isso acabou acontecendo, ainda mais aqui que era uma propriedade rural, aqui no interior de São Paulo. Aí você viu e você está vendo a foto do Roque José de Florencio. Então fica aí a história da José Luiz de Florencio, que no final da sua vida, apesar de ter todo esse êxito, de ser um homem de confiança, de ser um homem até com escravos, aspas, entre aspas, que teve alguns privilégios, vista que era sua função na fazenda. Ele não era um trabalhador da lavoura, e sim era um escravo reprodutor. Então Roque acabou sendo presenteado com uma propriedade de 20 alqueires dado pela fazenda, ao qual ele cultivou ali algumas galinhas, bobrinhas, né, e vendeu ovos na cidade de Doces também pelas redondezas. Roque faleceu no ano de 1958. E você confere aí a certidão de óbito dele, que diz que no momento do seu falecimento aqui na Santa Casa de São Carlos, dos seus 130 anos de idade. E com muito gosto contamos no canal Viver de Perto a história hoje do Pata Seca, do senhor Roque José de Florencio. Você acredita? Acredita? Eu acredito. Senão, eu não estava aqui para contar a história. Muito obrigado, meus amigos, por vocês estarem aí com a gente em mais um vídeo. E felizes somos nós, que estamos cheios de história para contar. Pensa nisso. Depois a gente conversa.